Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook, Instagram. Esse é o último vídeo em que falamos das 5 etapas, 5 divisas que consideramos existir no mundo espiritual, ok? Então vamos lá. Quando Paulo fala em Coríntios 13, que agora vemos em espelho, de forma obscura, mas logo veremos face a face, o motivo desse versículo, a comparação que o Paulo fez é porque na antiguidade, na época de Israel, na época em que Paulo escreveu essas cartas, né, do livro de Coríntios, ele fez uma analogia com um espelho. Por quê? Antigamente o espelho não era tão claro quando nós vemos a nossa imagem hoje. Antigamente o espelho era feito de quê? De ouro, de prata, de cobre, bronze, ou seja, ele não tinha uma imagem nítida, não tinha uma imagem clara. Por isso que Paulo fala que tinha uma imagem obscura, porque a imagem não era perfeita na sua nitidez. Mas no decorrer do versículo de Coríntios 13, Paulo fala que logo veremos face a face. Ou seja, ele está comparando a imagem do espelho com um crescimento espiritual. Ou seja, você, após o início obscuro, após o início meio assim, em que você não está sabendo o campo que você está caminhando ou o terreno que você está pisando, Paulo está falando que você vai passar por aperfeiçoamento, confirmação, fortificação e fortalecimento. Só você ver os outros 5 vídeos dessa série. Eu cito lá atrás. Então, esse processo de capacitação, de crescimento espiritual, ele acontece inevitavelmente com todo cristão que passa por um processo de convocação. Você foi convocado pelo Senhor dos Exércitos. Se você foi convocado, você está entendendo muito bem o que eu estou falando. Por isso que muita gente não vai entender esse vídeo, porque ainda não foram convocados. E quando nós somos convocados, a gente escuta a voz, a gente sente a mão do Senhor conduzindo tudo isso. Por isso que eu fiz essa analogia cabo, sargento, tenente, capitão e major. 5 divisas. E o vídeo de hoje se chama a 5ª divisa, major ou maduro no tempo. Ou seja, a primeira divisa, já comparando aqui com os termos bíblicos, né? Primeira divisa é convocação, despertamento, neófito. Segunda divisa é um processo de capacitação, é um processo de discipulado, é um processo de aprendizado. Terceira divisa, inevitavelmente a sua mente, o seu juízo de valor vai te levar a um conflito de valores que a Bíblia chama no livro de Tiago de prova. Você vai ter uma prova, você vai passar por um momento em que você vai ter um conflito interno. Isso é uma prova, isso é uma provação. E o próprio livro no Novo Testamento, já citado nos vídeos anteriores, diz que essa prova é curta, é uma prova breve. Esse teu conflito de valores interno, na sua mente e no seu coração, é uma prova de tempo curto. 4ª divisa. Após você passar pela prova, você é o quê? Aprovado no tempo. Você recebe a 4ª divisa. Primeira, segunda, terceira, 4ª divisa. A 4ª divisa, o que é? Aprovado no tempo ou aprovado dentro do tempo. Você saiu dessa crise, você entendeu o seu conflito que você estava vivendo, você entrou em um outro versículo do Novo Testamento, que se chama sentidos exercitados. Exercício de sentidos está também no Novo Testamento. O vídeo de hoje, claro, a 5ª divisa é o que é? É o maduro no tempo. Eu vou usar aqui um exemplo. Eu sou médico, né? Sou pastor e sou médico. Olha como que se encaixa praticamente em tudo que você possa imaginar na sua vida, essas 5 etapas citadas na Bíblia, citadas no mundo espiritual. Eu, quando era jovem, entre 10 e 12 anos, decidi ser médico. Nasceu dentro de mim o quê? A medicina.
fui o quê? Eu fui me preparar para respirar e viver a medicina. Eu precisava entrar. Após o despertamento, comecei a me preparar para estudar, para entrar, para passar por uma prova. Me capacitei e depois veio a terceira etapa. Fiz uma prova e passei para a medicina. Após um período de alguns anos dentro da medicina, eu fui o quê? Aprovado como médico. Já passei por uma quarta etapa. Assim que me formei como médico, imediatamente no mês seguinte, eu era um médico experiente, eu era um médico fortalecido, bem capacitado nas minhas bases, poderia ter conhecimento, mas eu não tinha a prática do maduro. Ou seja, passou-se um tempo, após a aprovação, que foi a quarta etapa, né? Eu passei o que? A amadurecer dentro da profissão. Tudo que você for falar, servente de obra, pedreiro, pintor, engenheiro, advogado, enfermeiro, o que você imaginar. Todo mundo passa por essas 5 etapas, ok? Despertamento, conhecimento, prova, aprovação e amadurecimento. E desta mesma forma acontece no mundo espiritual. Muitos hoje ficam entre a segunda e a terceira etapa e desistem da caminhada dentro do Evangelho. Esta caminhada é uma caminhada que alguém está nos conduzindo, está a nos conduzir, está nos levando. E esse processo que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não existe outra condução. Tem gente que está sendo conduzida por religião, por conceitos próprios, mas quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você vai ser aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fortalecido. Ou seja, você chegou na quinta etapa, o Espírito Santo de Deus está te levando, você está seguindo todos os passos dentro desse livro aqui, de Gênesis e Apocalipse. Você vai passar o que agora? A amadurecer, ser amadurecido dentro do tempo, que é a quinta divisa, ou major, né? Exemplificando mais uma vez, né, como a divisa do exército. Você agora está em processo de amadurecimento espiritual. Por isso que Paulo fala nesses 2 versículos, quando vier o que é perfeito, em 13:10, 1 Coríntios, e Efésios 4:13, em que ele diz, até que cheguemos à perfeita varonilidade. A perfeita varonilidade é a estatura de varão perfeito. Por que ele fala tanto perfeito no Novo Testamento? Porque o perfeito, no grego koiné do Novo Testamento, é uma palavra que traduz etapas de crescimento. A palavra perfeito quer dizer que ele é maduro dentro do tempo. Você vai amadurecimento, você vai passando por um processo de amadurecimento conforme o tempo, conforme os anos vão se passando. O tempo é um aliado seu, porque você está em processo de quê? De amadurecimento. E o processo de amadurecimento que Paulo fala no Novo Testamento é a palavra perfeito. Efésios 4:13, perfeita varonilidade, e 1 Coríntios 13:10, quando vier o que é perfeito. Quando você chegar à estatura de varão perfeito, que é o maduro no tempo, você vai sentir, você vai entender, você vai decifrar que o tempo foi o seu aliado. As situações que você enfrentou ao longo da sua vida foram seus aliados, foram experiências importantes para você definir, ao cabo de algum tempo, você vai poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo está conturbado, o mundo está confuso, mas essa palavra permanece para sempre. Ou seja, finalizando aqui essas 5 divisas, finalizando aqui este 6º vídeo, desfrute da leitura bíblica para que você tenha uma riqueza espiritual, uma riqueza emocional e psicológica e até mesmo uma riqueza
que podemos dizer, né, uma riqueza em você lidar com o mundo material. Desfrute dos benefícios de você ter sido um dia um cabo, um sargento, um tenente, um capitão e hoje um major. Porque, na verdade, a próxima patente é aquela que o nosso grande general, que é Cristo, que nos chama para nós desfrutarmos de cada etapa da nossa vida espiritual. Ok? Antes víamos em espelho, de forma obscura, mas hoje vemos face a face. Ok? Obrigado, espero que você possa ter entendido esse vídeo, nessa revelação, essa maneira que o Senhor me apresentou esses versículos bíblicos, e você vai se surpreender após você estudar cada um desses 6 vídeos que estão aí no seu canal. Você vai se surpreender aonde sua mente espiritual vai te levar. Ok? Obrigado mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, né? Dê lá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos, para que você possa nos ajudar a crescer dentro do nosso canal e crescer dentro do nosso projeto. Ok? Um abraço, até breve. Obrigado, siga-nos em nossos canais, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.